pessoal, hoje vamos falar sobre um tipo de tributação que contém algumas peculiaridades que podem ser utilizadas para beneficiar as empresas. É a tributação do lucro presumido. Essa tributação ela deve ser observada pelas pessoas jurídicas com destaque para aquelas que podem optar e para aquelas impedidas de optar. Poder optar quer dizer não estar obrigada à tributação do lucro real prevista em lei. Como a própria denominação sugere, o lucro presumido é uma forma de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, em que o lucro é determinado com base na presunção sobre o faturamento. Ou seja, a base de cálculo é um percentual de presunção sobre a receita bruta. Esse percentual é baseado na atividade da organização que está prevista em lei. Esse percentual tem uma variável de 1,6%, 8%, 16% ou 32%, conforme a atividade geradora. Daí, sobre esse resultado, a empresa deve adicionar as demais receitas e os ganhos de capital que não são objetos da receita recorrente. Depois que se encontra este valor, determinado como lucro presumido, são aplicadas as alíquotas do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social para se obter os valores desses tributos. As pessoas jurídicas que podem optar pelo lucro presumido, por esse tipo de tributação, ou seja, desde que não estejam obrigadas à apuração do lucro real, são as que têm a receita bruta total do ano calendário imediatamente anterior à opção igual ou inferior a 78 milhões ou 6,5 milhões multiplicado pelo número de meses de atividades do ano calendário anterior, quando inferior a 12 meses. Atenção, porque existem valores que não integram a receita bruta para cálculo do lucro presumido. Por exemplo, as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos concedidos incondicionalmente, que é aquele constante na nota fiscal de venda de bens ou na fatura de prestação de serviço e não depende do evento posterior à emissão desses documentos. E o IPI cobrado destacadamente do comprador ou contratante, do qual o vendedor dos bens ou serviço ou prestação de serviço seja mero depositário. Outros são as saídas que não decorrem de vendas, a exemplo de transferências de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa, também não compõe a base de cálculo. As receitas decorrentes de valores em espécies pagos ou creditados pelos estados, Distrito Federal e municípios, relativa ao ICMS e ao ISS, no âmbito do programa de concessão de créditos voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços. Então, fique atento a esses benefícios que tem na exclusão da base de cálculo do lucro presumido. E, por fim, outro ponto muito importante para fim de enquadramento no limite que autoriza a opção pelo lucro presumido, a receita bruta do ano calendário anterior será considerada segundo o regime de competência ou regime de caixa. Lembra que tratei com vocês no Controle Explica a diferença entre os dois regimes? Pois é, observar qual desses critérios foi adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido. Se a empresa adotou o critério do regime de caixa, ou seja, a pessoa jurídica optou pelo reconhecimento das suas receitas na medida do recebimento dos valores, deve ficar atento às seguintes condições. Se mantiver o livro caixa, deverá indicar em registro individual a nota fiscal a que corresponder cada recebimento. Outro detalhe, se mantiver uma escrituração contábil regular, na forma da legislação comercial, controlar os recebimentos de suas receitas em contas específicas, na qual em cada lançamento será indicado a nota fiscal que corresponde àquele recebimento, observando sempre que os valores recebidos de adiantamentos de clientes serão computados como receita no mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou o direito ou a conclusão do serviço, o que primeiro ocorrer. Por isso, gente, é preciso prestar atenção quando a pessoa jurídica adotar o regime de caixa ou regime de competência. Porque no momento que você mudar, você tem um passivo lá a recolher ou a compensar.